Olá, bem-vindos! Hoje o tema aqui no nosso encontro de penal geral no canal Alguma Dúvida é negligência, imprudência, imperícia. As chamadas formas de quebra do dever de cuidado. Né? Então, você vai lembrar que culpa, lembra, é a quebra de um dever geral de cuidado. Né? Como que você pode quebrar o dever geral de cuidado? Por negligência, imprudência e imperícia. Negligência, imprudência e imperícia, então, não são, como é tão comum dizer, né? Elas não são culpas, não, são formas de se quebrar o dever geral de cuidado, e a quebra do dever geral de cuidado, provocando um resultado previsível, é que é a tal da culpa. São os dois requisitos do crime culposo. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha na aula passada, na aula sobre previsibilidade. Os dois requisitos do crime culposo são quebra do dever geral de cuidado e previsibilidade. E como é que você pode quebrar o dever geral de cuidado? Por negligência, imperícia e imprudência. Negligência, imprudência e imperícia. Tá? Tá. Vamos dar uma olhadinha nisso então. Ó. Primeiro, lembra, né? Que negligência, imprudência e imperícia são formas de se quebrar o dever de cuidado. Formas de quebra do dever de cuidado, tá certo? É isso aí. Beleza? Beleza. Cuidado com o seguinte, não tente encontrar uma diferença essencial entre negligência, imprudência e imperícia. Não existe. Não há uma diferença essencial entre negligência, imprudência e imperícia. Tá? Por quê? Porque, em essência, as três são quebra do dever de cuidado. A essência é que se quebrou um cuidado. Se foi descuidado. O autor foi descuidado. Essa é a essência. Tá? Tá. Essa diferença entre negligência, imprudência e imperícia é discursiva. Tá? É narrativa. O mesmo fato, dependendo do jeito que você está narrando, dependendo do momento que você está narrando, acaba sendo classificado como negligência ou como imprudência. O mesmo fato, dependendo do ângulo. A diferença é discursiva, narrativa. Né? Ai, Gustavo, que bobagem, então é uma diferença tola. É uma diferença tola. É uma diferença tola. Tanto que, na maioria das doutrinas europeias, é uma diferença que foi descartada. Tá? Você não vai encontrar mais preocupação em distinguir negligência, imprudência e imperícia no direito penal alemão, no direito penal espanhol. Então eu também não quero dar importância para isso. Você tem que dar importância para isso, porque no Brasil, tanto a doutrina como os tribunais dão relevância para essa distinção. Então, quem vai prestar OAB, quem vai prestar concurso público, tem que saber porque cai na prova. Quem está na prática tem que saber reconhecer o erro da parte adversa. Você ainda tem entendimento nos tribunais que, se a denúncia descreve uma negligência e classifica como imprudência, essa denúncia seria inepta, o que me parece um absurdo. Né? Não me parece ser uma falha essencial da denúncia, mas tem ainda julgado entendendo que sim. Então você, como advogado de defesa, tem que conhecer essa distinção para poder reconhecer falha aí na acusação. Mas lembra, não tente encontrar uma diferença essencial. Não há. Em essência, são descuidos. O descuido por omissão é a negligência, o descuido por comissão é a imprudência, e o descuido específico por desconhecer, não ter talento específico, é a imperícia. Mas vamos desdobrar isso com um pouco mais de calma. Vamos lá, ó. Vamos começar falando sobre a negligência. O que é negligência? Negligência é o descuido omissivo, é o não tomar o cuidado devido, é a omissão do cuidado devido. Então, toda vez que você diz, olha, o cara causou uma lesão a terceiro, ele foi descuidado porque ele não tomou tal cuidado, ele não tomou tal providência de cuidado, você está imputando negligência. É o sujeito que não verificou os pneus antes de viajar. Está narrando a omissão, percebeu? A omissão descuidada. Tá? É o sujeito que não fechou o gás antes de abandonar a casa. É o sujeito que não verificou o plano de equilíbrio do, sei lá,
da edícula antes de colocar os tijolos, eu inventei agora na hora, tá? Mas quando você fala do descuido, né, por omissão, sujeito que deveria ter um cuidado e não teve, tá? Você está falando de negligência, beleza? Beleza. E imprudência? Imprudência é o descuido comissivo, é o agir temerário, é o sujeito que agiu de forma descuidada, agiu de forma temerária, é o sujeito que passa preferencial, é o sujeito que dirige com pneu careca. Aí o aluno sempre dá um grito e fala: não, Gustavo, o que foi? Gustavo, você acabou de falar do pneu careca, você falou que isso era negligência. Perceba como a diferença é discursiva, narrativa. Quando você fala deixou de verificar o pneu antes de viajar, isso é uma negligência, está narrando a omissão. Quando você fala dirigiu com pneu careca, isso é uma imprudência, porque é a comissão. Tá? Por isso que é comum a dica, atenção, dica. Por isso que é comum a dica de que depois da imprudência, que depois da negligência, em regra, vem uma imprudência. E antes da imprudência, em regra, teve uma negligência. Vou repetir a dica. Depois da negligência, em regra, tem uma imprudência. Antes da imprudência, em regra, teve uma negligência. Então, quando você estiver na dúvida, poxa, aqui ele está falando do que, hein? Pensa. Esse foi o momento número 1, em que ele deixou de verificar o pneu, ou o momento número 2, em que ele dirigiu com o pneu porcaria? Foi o momento número 1. O momento anterior do descuido é o do não tomar o cuidado devido. É a negligência. O momento número 2 do descuido é quando o cara faz a bobagem. Quando faz a bobagem, é a imprudência. Beleza? Joia? Joia. E a imperícia? E a imperícia? Imperícia é a falta de aptidão ou talento, ou, na verdade, falta de aptidão, talento ou conhecimento específico para profissão, arte ou ofício. Imperícia, ela ainda tem, né, uma razão de si aí, de se distinguir e tal, porque a gente está falando do seguinte: determinadas profissões, artes ou ofícios exigem talentos, aptidões especiais, exigem conhecimentos específicos. Vamos lá. Eu não tenho mão firme, tá? Durante o dia ainda tá mais firme. Não tem nada a ver que eu não tomei cerveja, não, tá bom? Aliás, eu quase nunca tomo bebida alcoólica, não precisa fazer piadinha, não, tá? Tá. Eu só não tenho a mão firme mesmo, minha mão é meio trêmula, né? Meu pai é mais trêmulo, meu avô era mais trêmulo, né? Bom, então eu não posso ser cirurgião dentista. Imagine que eu vou tentar, né? Eu faço cursos de odonto, eu faço cursos de cirurgia, né? De dentista e tal, mas eu tenho a mão trêmula. Pensou, vou fazer uma cirurgia de canal no paciente? Não. Tamanho da lesão. Então, por mais que eu tenha conhecimento, se eu não tenho talento, se eu não tenho aptidão pessoal, tá? Mão firme, eu não posso fazer cirurgia de canal. Senão eu vou acabar causando uma lesão por imperícia. Imperícia por falta de conhecimento? Não, imperícia por falta de talento, por falta de aptidão. Tá? Mesma coisa, o cara faz todos os cursos do mundo para ser piloto de Fórmula 1, só que ele sofre de labirintite. Não dá. Tá? Por mais que ele tenha conhecimento, falta aptidão, falta talento. Né? Ele não nasceu para isso. A pessoa fazendo uma curva a 300 por hora começa a rodar o prejuízo que ele vai causar para os outros lá. Né? Não dá. Então, imperícia pode ser falta de aptidão, talento ou falta de conhecimento específico. Aí sim, né? É a imperícia mais falada nos manuais e mais exemplificada também. Né? Então você imagina o arquiteto que não sabe fazer plano ali de arco, de abóboda, faltou na aula. Tá? Não sabe lidar com os instrumentos necessários, não tem conhecimento específico. Então, existe
uma técnica para se fazer um arco e ele não tem esse conhecimento porque faltou na faculdade, porque não deu bola, passou colando, não tem esse conhecimento. Acaba provocando um desabamento. A mesma coisa o médico, né, que não tem um conhecimento específico, a mesma coisa o engenheiro que não tem um conhecimento específico. Então imagine lá o médico, que ele não tem o conhecimento específico, né, sobre como deve se grampear a artéria antes de uma sutura, por exemplo. Mesma coisa, digamos que ele acabou passando aí, né, ao largo do aprendizado, nas aulas, passou colando, um outro sujeito fez lá uma avaliação para ele conseguiu o diploma, chega lá ele grampeia errado porque não tem o conhecimento específico. Isso é imperícia. Imperícia, falta de talento ou conhecimento específico para o exercício de uma profissão, arte ou ofício. Tá joia? Tá joia. Gente, era isso então. Lembra que eu fico ao seu dispor aqui. Qualquer comentário, dúvida, manda para mim. Será um prazer aumentar a interação com você. Obrigado e até a próxima.